nas nossas próximas aulas, nós vamos construir, fazer essa roupa infantil. É um vestidinho simples, muito simples, decote quadrado, franzido, tá? Só com essa pencezinha aqui. E o pano que foi escolhido para fazer essa roupa foi esse tecido que a gente chama tecido com pé. É um tecido cujas estampas são galinhas, várias estampas, tá? E se vocês prestarem atenção, as galinhas estão em pé, todas com as cabecinhas voltadas para cima, tá? Ou seja, esse tecido é um tecido que a gente diz tecido com pé. Se eu cortar aqui, ó, digamos que eu corte aqui, olha, essa parte das galinhas vão estar de cabeça para baixo, né? Então você tem que ter a preocupação desde o corte da peça, durante o processo de costura, para não trocar essas posições e as galinhas ficarem todas de cabeça para cima, tanto na saia quanto no corpinho. Então daí a dificuldade de se fazer esse trabalho. É uma dificuldade simples, mas é uma dificuldade que procede, é um dos níveis de dificuldade na construção do vestuário, é se trabalhar os tecidos com pé. É um vestido simples, já falei, né? Mas a faixa desse vestido, a escolha, ficou por conta de se fazer uma faixa laranja. Olha, um laranja em cima desse tom de azul, com as estampas das galinhas. Algumas estão em vermelho, outras com detalhe laranja. Então vai ficar uma roupa simples, mas muito vistosa, muito bonita, né? E roupa infantil requer uma preocupação maior. Então aqui está o molde que nós vamos utilizar. O molde apenas do corpinho, porque a saia é uma saia franzida comum. Basta a gente cortar e franzir, não tem problema, né? Mas aqui está o molde do corpo, a frente, as costas, vocês estão vendo, se vocês observarem. Vocês vão ver que o molde infantil difere um pouco do molde adulto, né? Na frente ele é mais compridinho aqui para acomodar a barriga da criança, porque a criança, até uma certa idade, ela é meio seladinha, né? Então a frente dela é maior, não porque ela tenha busto, mas porque nesse momento ela tem uma barriguinha. Então tem esse 1 centímetro abaixo, né? A pence que era aqui, a gente não vai deixar, nós transferimos para cá e redimensionamos o tamanho da pence, né? Nas costas, vocês estão vendo que a criança, ó, a cintura passa da largura da roupa, tá? Por que isso? Porque a criança, o corpo ainda está em formação e é diferente do corpo do adulto. Se é diferente, a modelagem também vai ficar um pouquinho diferente, né? Aqui estão os materiais que nós vamos utilizar para a construção da peça, né? O tecido, que vai fazer vai fazer a roupa, né? O forro, porque a roupa de criança, ela precisa ser muito confortável. Então, nenhuma costura, nada tem que tocar no corpo da criança. Para evitar, a pele ainda é muito fina, tudo muito delicadozinho. E para a criança ficar com aquela roupa como se tivesse sem roupa. Ela não sentir, não ser incomodada por costuras, então a peça vai ser toda forrada. O zíper que nós vamos utilizar, e nesse caso o zíper a gente vai utilizar nas costas, né? Com toda a preocupação de embutir esse zíper, de ter essa preocupação para que a criança não tenha acidente, não tenha nada com a criança. E o tecido que vamos utilizar para fazer a faixa, uma faixa larga, a gente vai fazer uma faixa mais ou menos dessa largura, um laço bem grande atrás para ficar bem vistosa a peça. A linha que vamos utilizar para a faixa e a linha que vamos trabalhar na costura do tecido estampado. Então, mãos à obra, vamos cortar a peça. A nossa opção de fazer essa roupa infantil foi um tecido de algodão, por questões óbvias, né? Nós estamos no estado muito quente e a roupa da criança é uma roupa que precisa ser muito lavada, né? Então optamos por uma estampa bem alegre. Isso aqui vai remeter, é muito lúdico para a criança, né? Como eles chamam os cocó, né? Não chamam a galinha, né? A criança tem essa mania de falar o que escuta, né?
Então a galinha faz corococó, ela chama a galinha de cocó. O tamanho da saia da criança, nesse caso, é 52 centímetros. Só que a gente vai deixar uma barra de 8 centímetros. Por que nós vamos deixar essa barra? Porque a criança cresce muito rápido. Isso aqui é um tecido bom e a gente quer aproveitar por mais tempo, tá? Então vamos cortar com 60 centímetros, né? Então vamos marcar aqui, ó, 60 centímetros. Vamos cortar nessa posição. E a gente vai lá na auréola, tá? E vamos cortar. Olha, aqui o tecido foi rasgado, porque é um algodão, tá? E a tecelagem aqui é trama e urdume, né? Aquela tecelagem bem simples, mas é bem encorpadinha. Mas você mesmo assim você pode rasgar. Uma sarja a gente já não poderia rasgar. Então vamos marcar 60 centímetros, porque aí, olha, ficam 1,5 centímetro mais ou menos para as costuras, lá em cima no franzido. E o restante dos 60 centímetros, o restante que sobrou dos 52, né, fica para a barra. Então, ó, marcamos aqui, ó, cortamos. E ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos rasgar. Rasgamos, tá aqui a primeira parte da roupa. E nós vamos rasgar, cortar um outro, porque olha, essa quantidade aqui fica muito pouca para franzir. A roupa de criança bonita é bem franzida, isso aqui fica muito pouco, ó. Muito pouquinho. Então o que a gente vai fazer? A criança ficaria sem movimento nas pernas lá embaixo. É um vestido longo, então ele tem que ter um espaço bem grande para a criança movimentar as pernas lá embaixo. Então vamos usar 2 alturas para a saia. Então vamos cortar um outro pedaço também de 60 centímetros. Só que agora, ó, nós vamos aproveitar que esse aqui já está cortado. E aí vamos medir aqui, ó. Tá? Marcar aqui. E vamos cortar. E o procedimento mesmo, vamos rasgar, né? Ó, isso é possível. Roupa infantil. Rasgar. Rasgamos. Então a saia já está cortada. Só falta um detalhe. A frente nós não vamos cortar nada. Mas as costas, a gente tem que deixar uma abertura. E aí o que nós vamos fazer? Ó, tá aqui, a frente vai ser costurada nesse sentido. As galinhas vão ficar todas em pé. Vamos cortar na metade aqui, ó. Na metade. Tá? E vamos cortar em que sentido? No sentido agora, no sentido contrário. Não na largura, e sim no comprimento. Tá? Então vamos marcar aqui, ó. E o procedimento mesmo, né? Vamos rasgar. Ó. Aí o que nós vamos fazer depois? Ó, nós vamos costurar, emendar aqui. Vamos fazer uma emenda aqui com as galinhas com a cabeça para cima, né? Deixar uma pequena abertura aqui, aonde vai ser colocado o zíper da saia, dessa parte de baixo. Mas nós só vamos fazer isso quando a gente emendar essa saia ao corpo. Então, a saia da nossa peça, do nosso vestido infantil, já está cortada, nós vamos reservar. Tá? Deixamos ali. E a saia, reservamos, deixamos ali. Vamos cortar o corpo. E aqui a gente tem que ter a preocupação, ó. Se eu cortar dessa forma, colocar desse jeito aqui, não prestar atenção, ó, eu vou cortar com as galinhas de cabeça para baixo, né? Então eu tenho, se eu jogar aqui, ó, as galinhas vão ficar de cabeça para baixo quando eu montar a peça. Então aqui eu tenho que ter preocupação. Vou pegar no sentido contrário, aqui, ó. E vamos botar as galinhas de cabeça pra cima. Tá? Olha,
deixar aqui. Aqui é o meio da frente. Vocês viram que na frente só tem a pence, não tem mais nenhuma outra costura. Vamos deixar aqui. Esse molde está sem margens de costura. E é uma peça que a gente está fazendo individual, não é uma peça industrial. Se fosse uma peça industrial, já teria margem de costura aqui tudo certinho, para que ficasse tudo igual, mas não é uma peça industrial, uma peça que a gente diz de, ó, vou deixar 1,5 cm mais ou menos aqui, ó, pro corpo. Vamos deixar bastante margem de costura, ó, quase 3 centímetros, 2,5 cm mais ou menos eu tô deixando. Por quê? Pode ficar apertada a roupa na criança. E também, eu deixando essa margem de costura, eu tenho a oportunidade de ir folgando à medida que a criança for crescendo. Então, como é uma peça para uma pessoa da família, uma amiga, então vamos deixar. Aqui a gente deixa só o suficiente para costurar mesmo, né? E aqui em cima a mesma coisa. 1 centímetro mais ou menos, que é só para costurar. Olha, a prática de cortar peças durante muitos anos me dá essa liberdade de fazer isso, ó. Se você for olhar, deixa eu pegar uma ponta. Ó, eu falei 1,5 cm aqui em cima, olha aqui, 1,5 cm, né? Eu falei quase 3 centímetros, ó, 3 centímetros, quase 3, 2,8. Mas isso são anos costurando. Então, por isso que dou conta de fazer. Para uma pessoa que está iniciando, é bom que marque, tá? Você tem que marcar. Quero com tantos centímetros. É com tantos centímetros que vai ficar. Ó, tá cortada a frente. E eu vou cortar, como tem bastante tecido, eu vou forrar a minha peça com o próprio tecido. A parte do corpinho eu vou forrar com esse tecido. Porque fica mais bonito, porque fica mais elegante. Só por isso. Não tem nenhum outro motivo não. O motivo é só esse. Então eu vou cortar essa segunda parte, como é forro, igualzinha à primeira. Depois eu faço as marcações para costurar, né? Mas por conta tá saiu do lugar. Viram que tinha saído do lugar aqui, ó? Ó, cortamos a frente, cortamos o forro igualzinho, né? Ok? Vamos cortar agora as costas. As costas. Olha, eu não posso fazer isto, porque se eu fizer isso, o que é que vai acontecer? As minhas costas vão ficar de cabeça para baixo. Então eu tenho que fazer diferente, ó, eu tenho que fazer isso aqui, tá? Eu tenho que cortar nesse sentido, ok? Olha, essa peça, ela tem cortes nas costas, porque vocês lembram que eu falei que tem zíper? Então tem que ter um corte nas costas. Pra deixar a mesma distância aqui, ó.
Vamos lá. Opa, ficou muito pouquinho aqui embaixo. Vamos colocar na posição mais adequada, mais correta. Vamos lá. Esse amassadinho bem aqui do tecido tirou um pouco a visão. Olha, mais ou menos, se você quiser certinho, ó, 2 centímetros, aí 2 centímetros aqui, ó, marcação aqui, 2 centímetros, pra ficar tudo a mesma distância. Ó, vamos deixar esse tanto aqui, que é a parte que vai dobrar, suportar o zíper aqui assim, tá? Vamos cortar aqui. Está cortada essa parte das costas, vamos fazer o forrinho. Não sei se vai dar esse pedaço aqui, acho que não vai dar não. Vamos baixar mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Terminamos de cortar. Vou começar o processo de marcação e vocês vão em casa terminar, fazer o restante. Demais. Olha, está cortado, portanto, as costas também. Então, cortamos frente, cortamos costa e o forro também. Os retalhinhos a gente recolhe, isso aqui é muito importante, dá para fazer vários tipos de trabalho. Então, quem começa a costurar tem que começar também a entender a importância dos retalhos. Isso é tecido, não jogue no lixo, porque ecologicamente é ruim, apesar disso aqui ser um algodão. Se fosse uma malha ainda era pior, mas mesmo assim você pode aproveitar isso aqui para fazer pequenos mimos, para fazer fuxico, para fazer bordado, um monte de coisa que você tem condição de aproveitar. Você vai jogar fora aquilo que realmente vai ficar difícil de você aproveitar. Mas se você vai fazer, por exemplo, uma boneca, guarde esses retalhinhos para encher. Então tudo tem serventia. E esse retalho maior aqui, depois nós vamos fazer um shortinho, ou uma calça comprida, ou uma blusinha para criança. Ou vamos juntar com outro tecido e fazer uma outra peça, um outro vestido para uma outra criança. Então está cortado a nossa peça. Vamos agora à marcação, vamos marcar. Vocês lembram que em aulas anteriores a gente já usou esse material aqui. Isso aqui é um carbono especial para costura, não é isso? Você chega no armarinho e pede um carbono para costura. Por que tem que ser um carbono para costura? Porque esse carbono com água e sabão ele sai. Essa tinta com água e sabão sai. Já o outro carbono fica mais difícil de sair. Aí você coloca, ó, entre uma peça e outra,
E aí vai fazer o quê? Marcar aqui. Ó, quando você fez isso, ficou a marcação aqui. Você vai costurar em cima dessa marcação. Tá? A mesma coisa você vai fazer aqui, ó. E a mesma coisa, ficou a marcação aqui. Você vai costurar em cima dessa marcação. Então, nós vamos marcar agora as pences e elas vão ficar bem certinhas, né? Por quê? Porque vai ter o carbono embaixo que vai copiar. Olha, nós fizemos um redimensionamento das pences, né? Então, ela é aqui, ó. Aqui. E aqui. Ok? Olha, a pence que eu vou ter que fazer tá marcada aqui, ó. Eu vou fechar aqui e aqui, vou passar a costura até esse ponto. Então, esse recurso me dá margem de fazer com muita exatidão o meu trabalho. Eu não ficar marcando aleatoriamente. Nas fábricas, eles não fazem a marcação dessa forma. Eles marcam furam os pontos. Então, aqui é o final da pence. Aqui é o início, então vai ter um furo aqui, outro aqui e outro aqui. É só você unir esses furos e fechar lá. Mas esse recurso do carbono, para trabalhar com peças individuais, a costura sob medida, como a gente chama, e também para você fazer os protótipos nas fábricas, é muito importante e te dá uma margem de acerto muito grande. O erro é bem menor. Ó, marquei o ombro. Agora eu vou marcar o decote. Então, ó, tá tudo marcadinho, tá vendo? A mesma coisa que fizemos com essa primeira peça aqui, ó. Fizemos aqui, não é isso? Aí vamos fazer com a segunda, ó. A mesma coisa. Então, vamos colocar o carbono aqui e vamos marcar. Agora, não mais, estou marcando não mais a primeira, mas já a segunda. E aí eu passo bem em cima de onde está o outro carbono, outra marcação. Ó, já estou marcando a segunda. Terminamos a nossa marcação? Não, ainda falta a pence, né? Então vamos lá na pence. Ok? Gente, tá totalmente marcado o forro e a peça à frente das costas. Reservo para ali, vou fazer a mesma coisa com as costas. Então, aqui marcando o lugar do zíper, né? Decote. Ombro. Cava, marcando a cava,
lateral das costas, cintura, pence, e vamos fazer a mesma coisa com o forro, né? Da peça. Então, tá aqui a pence, marcando a pence bem bonitinha. Vamos fazer a mesma coisa com o forro. Ó, passamos pro forro agora. Então, costas, onde vai ser colocado o zíper, decote, ombro, cava, lateral das costas, cintura, e finalmente a pence das costas. Olha, nossa peça está totalmente marcada. Agora é só irmos à máquina. Tá? Ok? Vamos costurar corpo e a saia. Está cortada a nossa peça. O forro da saia nós vamos deixar para fazer um pouquinho depois. Mas o procedimento é o mesmo. A única diferença é que no forro a gente vai cortar um pouquinho menor. Não precisa a gente deixar aquele tanto de tecido que a gente deixou para a barra. Vamos à máquina?